Na maior parte da minha vida eu nunca dei muita importância para histórias de terror. Sempre achei que eram exageros, invenções ou memórias distorcidas de pessoas que estavam assustadas demais para pensar direito. Só que eu descobri, tarde demais, que nem sempre dá para duvidar. Quando você passa por algo que desafia qualquer lógica, é impossível voltar a enxergar o mundo do mesmo jeito. O lugar onde tudo começou foi a casa onde morei durante alguns anos. Era uma construção antiga, de madeira, que rangia a cada passo. Eu não comprei o imóvel, apenas aluguei, porque era barato e ficava perto do meu trabalho. Não me importei com os detalhes estranhos que o corretor mencionou, como o fato de o antigo inquilino ter saído às pressas, abandonando móveis e objetos. Na época, pensei apenas em economizar, mas eu deveria ter visto aquilo como um sinal. Logo na primeira noite, percebi que o silêncio da casa não era normal. Eu já havia morado em outros lugares, mas nunca tinha ouvido um tipo de silêncio tão opressor. Era como se o ar estivesse sempre pesado, como se houvesse alguém prendendo a respiração junto comigo. A cada estalar da madeira eu me arrepiava, mesmo sabendo que era natural em uma casa velha. Ainda assim, tive a sensação incômoda de estar sendo observado. O que mais me marcou foi um detalhe: havia um espelho grande no corredor, que refletia a sala e parte da cozinha. Eu não gostava de passar por ele à noite. Às vezes, parecia que a imagem refletida demorava uma fração de segundo a mais para se mover, como se não fosse exatamente um reflexo. Tentei tirar esse espelho do lugar algumas vezes, só que cada vez que arrastava para outro cômodo, na manhã seguinte ele estava de volta ao mesmo ponto, encostado na parede do corredor. Achei que talvez fosse apenas impressão minha, mas isso aconteceu várias vezes. Na segunda semana, comecei a ouvir passos durante a madrugada. Eles vinham do andar de cima, mas o detalhe é que a casa não tinha andar de cima. Era apenas um sótão pequeno, impossível de se caminhar lá dentro. Os passos se arrastavam lentamente, indo de uma ponta a outra. Pensei em ratos, mas o som era de passos pesados, firmes, como o de uma pessoa. Tentei ignorar, mas quanto mais eu ignorava, mais alto parecia ficar. O pior aconteceu em uma madrugada de sexta-feira. Eu acordei com um barulho vindo da cozinha, como se alguém tivesse derrubado uma panela. Levantei assustado, acendi a luz e fui verificar. Tudo estava no lugar. No entanto, quando me virei para sair, vi que o espelho do corredor refletia a cozinha, e nela havia uma figura parada, completamente imóvel, me observando. Eu não vi nada de frente, mas o reflexo mostrava claramente um corpo magro, alto, com a cabeça levemente inclinada para o lado. Não consegui olhar duas vezes. Corri para o quarto, fechei a porta e fiquei ali, suando, até o amanhecer. No dia seguinte, pensei seriamente em sair dali. Mas minha situação financeira era complicada. Disse a mim mesmo que talvez fosse apenas cansaço, uma mistura de insônia com imaginação. Mesmo assim, comprei sal grosso, arrumei crucifixos e espalhei pela casa. Foi inútil. As noites seguintes se tornaram um tormento. O reflexo da figura no espelho era recorrente. Nunca aparecia diretamente para mim, sempre através do vidro. O detalhe que mais me atormentava era que cada vez que eu a via, ela estava um pouco mais próxima. Não fazia movimentos bruscos, não corria, apenas ficava parada, com a cabeça tombada, como se quisesse me analisar. Era um olhar sem olhos, uma presença sem rosto, mas ainda assim eu sentia que estava me examinando com um interesse mórbido. Certa noite, tomei coragem de cobrir o espelho com um lençol. Dormi mais tranquilo, pensando que tinha vencido aquele terror. Mas na manhã seguinte, quando acordei, encontrei o lençol dobrado em cima da minha cama. O espelho estava novamente descoberto. Aquilo me fez perceber que eu não tinha controle sobre nada. Com o passar do tempo, os fenômenos começaram a afetar meu corpo. Acordava com arranhões nos braços, marcas roxas nas pernas, como se alguém tivesse me agarrado durante a noite. Minha saúde se deteriorou rapidamente. Perdi peso, sentia calafrios constantes, e a casa inteira parecia me repelir, como se fosse um organismo vivo que queria me expulsar. A gota d'água aconteceu quando recebi uma visita. Um amigo de infância veio passar o fim de semana comigo. Não falei nada sobre o que acontecia, com medo de parecer louco. Mas na primeira noite, enquanto assistíamos televisão, ele ficou pálido e apontou para o corredor. Eu não queria olhar, mas virei o rosto. O espelho estava lá, e no reflexo não aparecíamos apenas nós dois. Havia uma terceira figura parada entre nós. Ela era muito mais nítida do que antes. Seu corpo parecia estar se formando, como se estivesse mais sólido, mais presente. Naquele momento, meu amigo saiu correndo da casa, gritando que nunca mais voltaria. E cumpriu a promessa. Nunca mais atendeu minhas ligações. Eu fiquei sozinho para enfrentar aquilo. Não demorou para que a situação atingisse o limite.
Em uma madrugada, acordei de repente com a sensação de não conseguir respirar. Abri os olhos e vi a figura sentada sobre meu peito. Não tinha rosto, mas sua cabeça estava tão próxima da minha que eu conseguia sentir um hálito frio e podre. Tentei me mexer, mas meu corpo estava paralisado. A única coisa que consegui foi fechar os olhos e rezar mentalmente, implorando para que aquilo acabasse. Quando abri os olhos novamente, estava amanhecendo. A figura tinha desaparecido, mas a sensação do peso no peito permaneceu durante horas. No mesmo dia, juntei minhas coisas e saí daquela casa sem olhar para trás. Não quis pegar móveis, roupas, nada além de alguns documentos. Eu precisava escapar antes que fosse tarde demais. Até hoje, evito falar sobre isso. Só compartilho esse relato porque sei que muitos pensam que essas coisas não existem. Eu pensava da mesma forma, até sentir a morte respirar de tão perto. Se você algum dia se deparar com um espelho que parece não pertencer ao lugar onde está, não ignore. Pode ser que algo do outro lado esteja esperando apenas um olhar descuidado para atravessar. E quando isso acontece, não existe fuga que realmente funcione. Sempre tive o hábito de correr no fim da tarde. Era meu jeito de aliviar o estresse depois do trabalho. Costumava escolher percursos diferentes, mas havia um parque específico que eu gostava de frequentar, principalmente porque era tranquilo. Pouca gente usava aquela área, e a trilha que atravessava o bosque me permitia correr em silêncio, sem trânsito, sem buzinas, sem distrações. Naquela semana, os dias estavam pesados. Problemas no trabalho, noites mal dormidas, e eu precisava mais do que nunca daquela corrida. Coloquei meus fones, prendi o celular no braço e fui. O sol já estava baixo quando comecei, deixando o céu num tom alaranjado que logo daria lugar à escuridão. A trilha do bosque sempre me pareceu segura. Era reta, cercada por árvores altas que abafavam os sons da cidade. Mas naquela noite algo parecia diferente. A cada passo, eu sentia como se o silêncio fosse denso demais. Nem o canto de pássaros, nem o som distante de carros. Apenas meus tênis batendo no chão de terra. No meio do caminho, percebi que não estava sozinho. À frente, bem distante, havia uma pessoa parada no meio da trilha. Não corria, não caminhava, apenas estava de pé, imóvel, como se me aguardasse. Diminuí o ritmo, pensando em voltar, mas então a figura se virou e começou a andar lentamente na mesma direção que eu seguia. Achei que fosse apenas outro corredor, mas havia algo estranho. Os movimentos eram lentos demais, quase mecânicos, como se estivesse sendo forçado a imitar uma caminhada. Decidi acelerar o passo para ultrapassá-lo logo e acabar com aquela sensação incômoda. Quanto mais eu me aproximava, mais percebia os detalhes. Era um homem alto, magro, usando roupas comuns, mas seu pescoço parecia rígido, a cabeça levemente caída para o lado, como se não tivesse força para sustentar o próprio corpo. Quando cheguei a poucos metros dele, o homem parou. Eu também parei. O silêncio ficou insuportável. Ele virou a cabeça devagar, até que o rosto ficou visível. Naquele instante, senti meu corpo inteiro se arrepiar. Seus olhos estavam completamente brancos, sem íris, sem pupilas. A boca se abriu em um ângulo antinatural, como se estivesse prestes a soltar um grito, mas nenhum som saiu. Apenas aquele vazio horrível, me encarando. Meu instinto falou mais alto. Corri de volta pelo caminho de onde tinha vindo. Não olhei para trás, apenas corri com todas as minhas forças. Mas, depois de alguns segundos, percebi que havia outro som além dos meus passos. Alguém corria atrás de mim. O ritmo era irregular, como se os pés batessem no chão de forma desajeitada, mas estava se aproximando. A trilha parecia nunca terminar. Cada curva era igual à anterior, e por um momento achei que estava correndo em círculos. O ar ficou mais frio, meus músculos queimavam, mas não parei. Finalmente, avistei a saída do bosque. Disparei até alcançar a rua iluminada e me joguei no chão, tentando recuperar o fôlego. Quando criei coragem para olhar para trás, não havia ninguém. O bosque estava escuro, silencioso, como se nada tivesse acontecido. Pensei em nunca mais voltar, mas a curiosidade me consumiu. No dia seguinte, ainda em choque, procurei relatos sobre aquele parque. Descobri que, há alguns anos, um homem havia sido encontrado morto na mesma trilha. Segundo as matérias antigas, ele corria todas as noites até sofrer um ataque fulminante. O detalhe que me deixou gelado foi a descrição feita por uma testemunha. Quando encontraram o corpo, os olhos dele estavam completamente brancos. Não sei o que vi naquela noite. Não sei se foi um fragmento daquilo que restou dele preso naquele lugar, repetindo os últimos instantes de vida, ou se algo muito pior estava me perseguindo. O que sei é que, desde então, não consigo mais correr ao anoitecer.
Qualquer sombra no canto da rua me faz acelerar o passo. E se você tem o hábito de correr em lugares isolados, principalmente quando o sol já se pôs, lembre-se disso. Algumas trilhas guardam presenças que não querem ser esquecidas. E se elas notarem você, talvez decidam acompanhá-lo até que seja tarde demais. Sempre gostei de dirigir à noite. A estrada vazia, o silêncio cortado apenas pelo motor do carro, sempre me trouxeram uma sensação de paz. Eu costumava pegar caronas ou fazer entregas de madrugada para complementar a renda. Era fácil, rápido e até relaxante. Pelo menos até a noite em que aprendi que certas estradas não foram feitas para serem percorridas sozinho. Recebi a ligação de um cliente pedindo que eu entregasse uma encomenda em uma cidade vizinha. Não era longe, pouco mais de 1 hora de viagem, e o pagamento compensava. Peguei o carro, conferi o endereço e parti. O GPS me guiava por rotas que eu já conhecia, mas em certo ponto ele sinalizou um caminho alternativo, um atalho que cortava quilômetros. Eu hesitei, mas aceitei. A nova estrada era estreita, sem iluminação, cercada por mata fechada. Dirigia devagar, atento, mas ainda assim havia algo estranho no ar. O rádio chiava, o sinal do celular sumia, e a sensação de isolamento era esmagadora. Mesmo assim, segui adiante. Foram quase 20 minutos sem cruzar com nenhum carro. Até que, ao fazer uma curva, vi uma mulher parada no acostamento. Ela usava roupa simples, uma saia longa e uma blusa clara, e parecia desesperada. Acenei o farol e reduzi a velocidade. Ela levantou a mão pedindo carona. Quando parei, ela se aproximou da janela e, em voz baixa, pediu para entrar. Disse apenas: "Preciso chegar logo, por favor." Havia algo na forma como falava, quase um sussurro, que me deixou desconfortável, mas não tive coragem de recusar. Abri a porta e ela se sentou no banco de trás. O estranho foi que, assim que ela entrou, o ar dentro do carro ficou pesado, como se a temperatura tivesse caído de repente. Olhei pelo retrovisor e perguntei para onde exatamente ela queria ir. Ela apenas respondeu: "Continue, eu digo o caminho." Segui dirigindo. A cada curva, ela me dava instruções curtas, sempre em voz baixa. O mais perturbador era que, no retrovisor, eu quase não conseguia ver seu rosto. A sombra do teto parecia encobri-lo, mesmo quando passávamos por trechos iluminados pela lua. Depois de alguns minutos, percebi algo ainda mais estranho. O marcador de combustível despencava rapidamente. Era impossível. Eu tinha abastecido antes de sair. O ponteiro ia caindo como se o carro estivesse sendo drenado. O motor começou a engasgar, e eu disse que talvez não conseguisse seguir. Pela primeira vez, ela falou em um tom mais firme: "Não pare. Ainda não." Aquilo me arrepiou por inteiro. Segui adiante, forçando o carro, até que ela pediu para virar à esquerda em uma estrada de terra. Hesitei, mas obedeci. A trilha era estreita, tomada por árvores. O farol iluminava apenas alguns metros adiante, e a sensação de estar entrando em um lugar proibido era sufocante. De repente, o carro apagou. Luzes, motor, tudo. O silêncio foi total. Tentei girar a chave várias vezes, mas não adiantava. Respirei fundo e me virei para falar com ela. O banco de trás estava vazio. O choque foi tão grande que fiquei paralisado. A porta estava fechada, não havia som de passos, nada. Apenas vazio. Saí do carro com o coração disparado, tentando entender. Foi então que ouvi. Vinha da mata ao redor, uma espécie de lamento baixo, choroso, repetido em várias vozes ao mesmo tempo. Corri de volta para dentro do carro, tranquei as portas e tentei ligar novamente. Dessa vez, o motor pegou de primeira. Arranquei dali o mais rápido que pude, sem olhar pelo retrovisor. Só quando voltei à estrada principal o carro pareceu normal, como se nada tivesse acontecido. Cheguei ao destino horas depois, ainda em choque. O cliente pegou a encomenda e perguntou por que eu parecia tão pálido. Eu inventei que havia me perdido. Mas, no caminho de volta, fiz questão de usar apenas a rota conhecida, sem atalhos. Dias depois, por curiosidade, procurei sobre aquela região. Descobri que, há décadas, um ônibus havia caído em uma ribanceira naquela estrada alternativa. Várias pessoas morreram, inclusive uma mulher que foi vista tentando pedir ajuda na beira da estrada antes de ser atingida pelo ônibus. Desde então, muitos motoristas relatavam ter dado carona para uma passageira misteriosa que desaparecia no banco de trás. Desde aquela noite, nunca mais aceitei atalhos sugeridos por GPS. Porque sei que certas rotas não levam apenas a outro destino. Levam a encontros que não deveriam acontecer. Se algum dia você estiver dirigindo sozinho e encontrar alguém pedindo carona em uma estrada deserta,
Pense 2 vezes antes de parar. Talvez você não consiga se livrar do que vai entrar no seu carro. Eu nunca tive medo de hospitais. Sempre achei que era apenas um lugar onde as pessoas iam para tratar doenças ou se recuperar de acidentes. Frio, impessoal, mas lógico. Porém, depois do que me aconteceu, passei a evitar qualquer pronto-socorro. Até hoje, sinto o estômago embrulhar só de ouvir o bip de um monitor cardíaco. Naquela noite, precisei levar minha mãe às pressas ao pronto atendimento. Ela estava com febre alta e muita falta de ar. O hospital era pequeno, um prédio antigo que continuava funcionando apenas porque atendia rápido em emergências. Ao entrar, percebi que havia poucos pacientes, mas a equipe parecia sobrecarregada. Médicos e enfermeiros passavam correndo pelos corredores, sem dar explicações. Enquanto minha mãe era examinada, pediram para que eu aguardasse do lado de fora, em um corredor estreito e mal iluminado. Sentei em uma cadeira de plástico dura, observando a movimentação. Foi aí que percebi algo estranho. Havia uma maca parada bem no meio do corredor, com um lençol cobrindo completamente o corpo de alguém. Até aí, nada de anormal, pensei. Mas o que me incomodou foi que a maca estava sem rodas. Eu tinha certeza disso, porque quando cheguei a vi encostada em uma parede distante. Em algum momento, sem ninguém perto, ela tinha se deslocado para o meio do corredor. Levantei e fui até a recepção perguntar se alguém poderia removê-la, mas a atendente, sem levantar os olhos do computador, respondeu que não havia nenhuma maca naquele corredor. Quando voltei, ela ainda estava lá. O lençol parecia se mover, como se algo respirasse embaixo dele. A sensação que tive foi tão perturbadora que voltei para a cadeira e mantive o olhar fixo no chão, fingindo que não tinha visto nada. Alguns minutos depois, ouvi o barulho de rodinhas passando atrás de mim. Quando levantei a cabeça, a maca havia desaparecido. Achei que fosse apenas o cansaço. Horas se passaram até que permitiram que eu entrasse no quarto em que minha mãe estava internada. Entrei aliviado ao vê-la melhor, deitada e com soro ligado no braço. Mas percebi que ela estava inquieta. Seus olhos estavam voltados para o canto do quarto, onde havia uma poltrona vazia. Perguntei se estava tudo bem. Ela apenas respondeu: "Ele está sentado ali, olhando para mim." Olhei para o canto e não havia ninguém. Tentei acalmá-la, dizendo que era efeito da febre, mas o jeito como ela falava me fez gelar por dentro. "Ele está esperando. Não me deixa sozinha." Naquela noite, decidi ficar com ela. Liguei a televisão do quarto, mas a cada vez que a tela ficava preta entre um canal e outro, eu via o reflexo de alguém sentado na poltrona. A imagem desaparecia rápido, mas era clara demais para ser fruto da minha imaginação. Em determinado momento, o monitor cardíaco apitou mais alto e fui chamar uma enfermeira. Quando voltei, a poltrona estava virada em direção à cama. Minha mãe estava pálida, tremendo, e repetia sem parar: "Ele está chegando perto." A enfermeira não pareceu ouvir nada. Arrumou os fios, checou o soro e saiu como se nada estivesse acontecendo. Passei a madrugada inteira em claro, sentindo um peso no ar. A poltrona parecia cada vez mais próxima da cama, embora eu não a tivesse visto ser movida. Quando o dia amanheceu, minha mãe já não falava nada. Apenas olhava fixamente para o canto. Na manhã seguinte, um médico entrou e me chamou para fora. Disse que o quadro dela tinha se agravado de repente, sem explicação, e que talvez fosse necessário transferi-la. Enquanto conversávamos, olhei por cima do ombro dele para dentro do quarto. O lençol da cama estava afundado, como se alguém invisível estivesse sentado ali, bem ao lado dela. Tentei gritar, correr, fazer algo, mas minhas pernas não obedeceram. O médico não percebeu nada. Quando voltei a olhar, o lençol estava liso novamente. Minha mãe faleceu naquela mesma tarde. Os médicos disseram que foi falência respiratória, mas ninguém explicou por quê. Até os últimos instantes, ela parecia conversar com algo que só ela enxergava. Dias depois, quando fui ao hospital para buscar documentos, tive que passar pelo mesmo corredor da primeira noite. E lá estava de novo a maca com um lençol branco no meio do caminho. Parei congelado, mas dessa vez não fingi que não vi. O lençol começou a se mexer lentamente, como se algo fosse se levantar. Corri antes que isso acontecesse. Desde então, nunca mais voltei. A parte que mais me assusta é que não sei se aquele hospital guarda apenas doentes e mortos. Parece que existe algo ali, à espreita, esperando pacientes fragilizados, drenando o que resta de vida. Talvez muitas pessoas que saíram de lá em um caixão não morreram apenas de doença. Talvez tenham sido levadas. E se você algum dia for parar em um hospital antigo, preste atenção nos corredores vazios, nos leitos abandonados e nas poltronas em cantos escuros. Pode ser que alguém esteja sentado,
apenas esperando a hora certa de se aproximar.